Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Muito bem, nesta videoaula nós vamos estudar eletrólise em solução aquosa. Vamos que vamos! Considere a eletrólise de uma solução aquosa de um eletrólito genérico do tipo CXAY. C é o cátion e A é o ânion do eletrólito. Aqui está a cuba eletrolítica e dentro desta cuba há uma solução aquosa do eletrólito CXAY. Aqui estão os dois eletrodos inertes de grafite ligados entre si por um fio condutor. E aqui há um gerador de corrente elétrica. Os elétrons são retirados do eletrodo da esquerda e injetados no eletrodo da direita. O eletrodo da esquerda é o polo positivo do sistema eletrolítico, é o anodo. E o eletrodo da direita é o polo negativo do sistema eletrolítico, é o catodo. Na solução aquosa ocorre a dissociação do eletrólito e a ionização da água. Aqui está a equação da dissociação do eletrólito. Quando o eletrólito se dissolve em água, ele se dissocia no cátion CY+, e no ânion AX-. Os coeficientes estequiométricos x e y são utilizados para balancear a equação. E aqui está a equação simplificada da ionização da água. A água se ioniza, formando o cátion H+, e o ânion OH-. Na solução aquosa, há dois cátions, o CY+, e o H+, e dois ânions, o AX- e o OH-. A gente sabe que o cátion é atraído para o catodo e sofre redução. E o ânion é atraído para o anodo e sofre oxidação. Como aqui há dois cátions, somente um destes cátions é atraído para o catodo e sofre redução. Como aqui há dois ânions, somente um destes ânions é atraído para o anodo e sofre oxidação. Aqui estão as regras para a gente saber qual dos cátions sofre redução no catodo e qual dos ânions sofre oxidação no anodo. Se o cátion metálico proveniente do eletrólito não for dos grupos 1 ou 2 da tabela periódica, ou alumínio, é este cátion que sofre redução no catodo, produzindo metal de inox igual a zero. Caso contrário, é o cátion H+, que sofre redução, produzindo gás hidrogênio. Se o ânion proveniente do eletrólito for não oxigenado, tais como Cl-, cloreto, Br-, brometo ou I-, iodeto, é este ânion que sofre oxidação no anodo, produzindo Cl2 se o ânion for o Cl-, Br2 se o ânion for o Br-, ou I2 se o ânion for o I-. Caso contrário, é o ânion hidroxila que sofre oxidação, produzindo água e gás oxigênio. Estes ânions não oxigenados são os que a gente costuma trabalhar. Eles são formados por elementos do grupo 17 da tabela periódica. Repare que nesta lista eu não coloquei o ânion F-, o fluoreto, pois o fluoreto não sofre oxidação no anodo. Para o que eu coloquei aqui, no catodo pode ocorrer a redução do cátion proveniente do eletrólito ou a redução do cátion proveniente da água, é o H+. A redução do cátion proveniente do eletrólito só ocorre se este cátion não for um metal dos grupos 1 ou 2 da tabela periódica ou o alumínio. Caso contrário, ocorre a redução do cátion H+, produzindo gás hidrogênio. No anodo pode ocorrer a oxidação do ânion proveniente do eletrólito ou do ânion hidroxila proveniente da água. A oxidação do ânion proveniente do eletrólito ocorre se este ânion for o Cl-, Br- ou I-, produzindo Cl2 se o ânion for Cl-, Br2 se o ânion for Br-, ou I2 se o ânion for I-. Caso contrário, é o ânion hidroxila que sofre oxidação, produzindo água e gás oxigênio. Para se resolver os problemas envolvendo eletrólise em solução aquosa,
Estas regras devem ser conhecidas. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. É a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl. Aqui está a equação da dissociação do cloreto de sódio, que é o eletrólito. Quando o cloreto de sódio se dissolve em água, ele se dissocia no cátion Na+, e no ânion Cl-. Aqui está a equação simplificada da ionização da água. A água se ioniza produzindo o cátion H+, e o ânion OH-. Agora vamos analisar qual dos cátions sofre redução no cátodo e qual dos ânions sofre oxidação no anodo. Vamos começar analisando os cátions. O cátion proveniente do eletrólito é o Na+. O sódio é um metal do grupo 1 da tabela periódica. Como nós vimos nas regras apresentadas no slide anterior, quando este cátion é formado por um metal do grupo 1 da tabela periódica, quem sofre redução no cátodo é o cátion H+. Então, cátion H+ ganha um elétron e se transforma no gás hidrogênio. O coeficiente estequiométrico 1/2 é para balancear esta equação química. Agora vamos analisar qual dos ânions sofre oxidação no anodo. O ânion proveniente do eletrólito é o Cl-. Segundo as regras estudadas no slide anterior, o Cl- perde um elétron, sofre oxidação no anodo e se transforma no gás cloro. O coeficiente estequiométrico 1/2 é para balancear esta equação química. A gente obtém a equação química da reação global, somando as 4 equações. Então aqui eu cancelo ou corto as espécies químicas que estão em lados opostos. Então eu cancelei aqui o cloreto com o cloreto, cancelei o H+ com o H+, e cancelei os elétrons. Sobraram NaCl, solução aquosa, água no estado líquido, e do outro lado da equação química, o cátion Na+ em solução aquosa, o ânion hidroxila em solução aquosa, 1/2 do gás hidrogênio e 1/2 do gás cloro. Observe o seguinte, no cátodo ocorreu a formação do gás hidrogênio e no anodo ocorreu a formação do gás cloro. Olha aqui as bolinhas gasosas sendo produzidas. Os cátions Na+ e os ânions OH- permanecem na solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise. Como os cátions H+ foram consumidos no cátodo, há um excesso de ânions OH- nesta solução aquosa. Portanto, a solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise é alcalina. O caráter do líquido da cuba eletrolítica após a eletrólise depende se há excesso ou não de H+ e de OH-. Se houver excesso de cátions H+, a solução será ácida. Se houver excesso de ânions OH-, a solução será alcalina. Se não houver excesso de H+ e nem de OH-, a solução será neutra. Esta equação química já está balanceada, mas para sumir com as frações, eu multipliquei toda a equação química por 2. E olha aqui o resultado. 2 vezes 1 é igual a 2, 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 2 vezes 1/2 igual a 1, 2 vezes 1/2 igual a 1. O coeficiente estequiométrico 1 pode ser omitido. Analisando a equação química da reação que ocorreu na cuba eletrolítica, a gente observa que foram utilizados cloreto de sódio e água, e foram produzidos hidróxido de sódio, gás hidrogênio e gás cloro. Esta reação química não é espontânea. Para ela ocorrer, deve-se utilizar a corrente elétrica. Exemplo 2. A eletrólise da solução aquosa de sulfato de cobre 2, CuSO4. Aqui está a equação da dissociação do eletrólito. Quando o sulfato de cobre 2 se dissolve em água, ele se dissocia no cátion Cu2+, e no ânion SO4 2-. O cobre é um metal que possui mais de um NOx. Como o ânion sulfato tem carga igual a -2, o NOx do cátion cobre é +2.
Somando mais 2 com menos 2, o resultado é igual a 0. Aqui está a equação simplificada da ionização da água. A água se ioniza produzindo cátion H+, e o ânion OH-. Observe que eu coloquei estes coeficientes estequiométricos. Mais para frente eu vou explicar o motivo de eu ter feito isso. Agora eu vou analisar qual dos cátions sofre redução no cátodo. Como o cobre não é um elemento do grupo 1 e nem do grupo 2 da tabela periódica e nem do alumínio, é ele que sofre redução no cátodo. Então o cátion cobre 2+, ganha 2 elétrons e se transforma no cobre metálico, cujo NOx é igual a 0. No anodo, há uma disputa entre os ânions SO4 2- e o OH-. Como o ânion proveniente do eletrólito não é o Cl-, nem Br- e nem I-, não é este ânion que sofre oxidação, e sim a hidroxila. A equação química de oxidação da hidroxila é esta daqui. 2 hidroxilas perdem 2 elétrons, se transformando em água e 1,5 de O2. Para se obter a equação química da reação global, a gente tem que somar todas as equações envolvidas. Então eu cancelei os elétrons, mais 2 elétrons com menos 2 elétrons, cancelei os cátions Cu2+, e para cancelar os ânions hidroxila, eu tenho que multiplicar toda a equação de ionização da água por 2. Por isso que eu coloquei estes coeficientes estequiométricos. Se eu não fizesse isso, sobraria um ânion hidroxila no lado esquerdo da equação química da reação global. Só que neste lado deve ter a fórmula do eletrólito mais água, pois a eletrólise ocorre em solução aquosa. Após os cancelamentos, sobraram CuSO4 em solução aquosa, depois água no estado líquido. Então, olha aqui, na esquerda desta equação está 2 mols de água e na direita desta equação química há 1 mol de água. Fazendo 2 mols de água menos 1 mol de água, sobra 1 mol de água na esquerda desta equação química. Sobraram na direita da equação química 2 cátions H+ em solução aquosa, um ânion SO4 2- em solução aquosa, o cobre metálico, mais 1,5 de gás oxigênio. Observe que no cátodo foi formado cobre metálico e no anodo foram formados água e gás oxigênio. Só que a água não aparece no lado direito da equação química da reação global, devido ao cancelamento que eu fiz. Aqui está uma fotografia que eu tirei de um experimento realizado por meus alunos. Aqui estão os eletrodos inertes de grafite ligados a um carregador de celular. Na placa de Petri, que é a cuba eletrolítica, há uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Neste eletrodo foi formada uma substância de coloração castanho avermelhada. É o cobre metálico. Logo, este é o cátodo. Neste eletrodo foram produzidas bolhas de gás oxigênio. Logo, ele é o anodo. Ao se medir o pH da solução aquosa após a eletrólise, verificou-se que o seu valor era característico de uma solução ácida. Isso ocorreu porque os íons hidroxila foram consumidos no anodo, sobrando aqui um excesso de cátions H+. Logo, a solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise era ácida. Analisando a equação química desta reação não espontânea, a gente observa que foram utilizados sulfato de cobre 2 e água, e foram produzidos ácido sulfúrico, cobre metálico e gás oxigênio. Na próxima videoaula eu vou apresentar para vocês uma forma prática de se escrever a equação química da reação global sem precisar montar as 4 equações que ocorrem numa eletrólise em solução aquosa. Então é isso aí, não se esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho e se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção, até a próxima videoaula, tchau, tchau, fui!